A você de casa que nos acompanha. Vamos ler um texto bíblico. Se encontra no livro de Salmos, Salmo 103, capítulo 1 e 2. Diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Eu convido a igreja e a você de casa também para que de pé falemos com o Senhor. Pai querido que habita nos céus, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, por Senhor, nos trouxeste à Tua casa, para que juntos possamos louvar e aprender mais de Ti nesta noite. De uma maneira especial, abençoe os nossos irmãos que estão impossibilitados, aqueles que não vieram, que a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu perdão também os alcance, assim como tem alcançado a cada um de nós. Permaneça conosco, louvamos mais uma vez o Teu nome, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Boa noite, que bom estarmos na casa de Deus mais uma vez para o louvar. Hoje, o primeiro dia da semana, começarmos bem, tanto nós aqui na igreja, quanto você que nos assiste nesse momento, está aí do outro lado, nos acompanhando. Não só quem assiste também com a gente ao vivo, mas se você nesse momento abriu esse vídeo, se você caiu no link desse vídeo aí e está nos acompanhando nesse momento, é o momento de louvarmos. Mas antes de louvarmos, eu gostaria de fazer mais um pedido. Estamos sempre pedindo aqui que você se inscreva. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, deixe aí a sua manifestação através do seu like, deixe o seu comentário. Quando você está inscrito, você pode comentar em nosso canal, assim fazendo com que o canal tenha mais engajamento. Através do engajamento nós podemos alcançar mais pessoas, porque os nossos vídeos começam a entrar na categoria de vídeos sugeridos. Viu quanto é importante a sua participação? Então você pode enviar esse link, que você está vendo aí na descrição do vídeo, você pode enviar o link para as pessoas que você conhece, e assim juntos vamos adorar ao Senhor, através do louvor cantado, através da palavra de Deus. E hoje, o dia de profecia e louvor, vamos aí ouvir bastante com o pastor Robson, sobre as profecias bíblicas e o que tem de tão interessante para a nossa vida, de tão relevante para a vida de cada um de nós. Vamos adorar então, abra suas janelas, abra sua porta e vamos juntos louvar ao Senhor nesse momento. Você conhece bem o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor. Vamos cantar para o nosso pastor nesse momento? Cante com toda a sua força aí e juntos louvaremos ao Senhor. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou
sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. Com quem? Com Ele. Vamos andar de mãos dadas com o Senhor essa noite? Então cante conosco, vamos adorar. Edmundo, canta bem forte. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele, com Ele. Que alegria sabermos que não estamos sozinhos nesse mundo, que podemos caminhar de mãos dadas com o nosso pastor, amém, com Ele, Jesus Cristo, amém? Amém? Você está se sentindo triste aí? Já aconteceu alguma coisa ruim com você na sua vida? Você está passando por alguns sentimentos ruins? Tem estado em momento de tristeza? Nós temos uma mensagem para você essa noite, e você pode cantá-la conosco, de que Jesus Cristo, Ele está sempre ao nosso lado, de que Ele toca o nosso rosto, de que Ele cuida de nós e que Ele jamais nos abandonará. Vamos cantar? Confie. Vamos ficar em pé aqui? Você em casa também pode ficar em pé. Vamos cantar aí com todas as nossas forças. Só as meninas. Se você se sente incapaz, se a tormenta ronda o seu lar, não se esqueça, Deus traz refúgio e paz. Os meninos agora. Se o coração está em dor, se a tristeza traz solidão,
existe solução. Quem é? O nome é Jesus. Todos juntos, bem bonito agora. Confie no Senhor, pois os montes Ele moverá. A vitória. A vitória já é certa. Jesus Cristo não falhará. Se a esperança acabou, Se a esperança acabou e desilusões são normais, amigo, tenha fé, Deus vai te amparar. Se no vale da escuridão é onde sua vida está, segure as mãos do Pai, Ele te erguerá. confie. Confie no Senhor, pois os montes Ele moverá. A vitória já é certa. Jesus Cristo não falhará. Mais uma vez. Confie no Senhor, pois os montes Ele moverá. A vitória já é certa. Jesus Cristo não falhará. Amém? Confie no Senhor e Ele jamais falhará. Confia no Senhor, pois a vitória já é certa. E Jesus não falhará. Você acredita nisso, meu irmão? Eu acredito. Eu tenho fé que Jesus, Ele virá e não tardará. Esteja eu pronto ou não, Ele virá. Salmo 145, verso 17 até o 19. Leamos o que diz a palavra de Deus. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as tuas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor
e os salvas. Com esse pensamento, eu quero convidar a igreja a se colocar de joelhos para que possamos falar com o nosso Deus. Santo Deus e Pai que estás nos céus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem falado ao nosso coração e tem nos mostrado o caminho que devemos andar, o caminho que devemos seguir. Pois o Senhor é um Deus de amor e um Deus de misericórdia, e tem guiado os teus filhos aqui neste mundo. Ó Pai, que possamos entregar a nossa vida em tuas mãos e te buscar constantemente, dia a dia, colocando, ó Deus, a nossa vida aos teus braços de amor. Pois o Senhor tem, através da tua palavra, nos ensinado como devemos andar, como devemos te seguir. Que como teus filhos, que queremos estar ao teu lado, queremos subir e morar contigo na Canaã celestial, possamos, Pai, estar contritos a Ti, estarmos ligados a Ti, a videira verdadeira. Que cada um dos teus filhos que aqui estão presentes, Pai, possam colocar a Tua vida em Tuas mãos. Passamos, Pai, momentos difíceis aqui neste mundo, onde o inimigo tenta nos desviar o caminho, mas que possamos estar firmes em Ti, pois o Senhor está com a Tua mão estendida para nos socorrer a todo momento. Abençoe a cada uma das famílias da Tua igreja, seja com aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando momentos difíceis, que possamos confiar em Ti, pois a vitória já é certa, Pai, e nós queremos estar contigo. Perdoa nossos pecados e abençoe este culto que estamos prestando a Ti, que seja para a honra e para a glória do Teu santo nome, e que o pastor que irá repartir o pão da vida possa ser usado por Ti e que traga uma mensagem direta do Teu trono para nós, Teus filhos. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Do vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão
não temos fogo a queimar, pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Os nossos filhos e filhas irão profetizar, os nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Boa noite a todos, que bom estarmos mais uma vez aqui na casa do nosso Pai para juntos darmos continuidade ao estudo da Palavra de Deus. Nós temos nos últimos domingos estudado a respeito de profecia e louvor. Lindos louvores são apresentados aqui em adoração ao nosso Deus, e também temos o privilégio de estudarmos um pouco mais a respeito das profecias que Deus deixou para nós. Profecias essas que enchem o nosso coração de esperança e também de paz. Por isso nós queremos hoje mais uma vez estender as boas-vindas a todos vocês e também aos nossos amigos que estão de casa nos acompanhando. É um prazer também poder falar contigo nessa noite, que onde você estiver nesse momento você possa também sentir a presença de Deus, ser alcançado pela presença de Deus. Nós aqui já estamos sentindo a presença de Deus através dos louvores que aqui foram apresentados, através do momento de oração. Deus já está aqui atuando, agindo em nosso meio. Mas agora queremos abrir a palavra de Deus. Eu não quero de forma alguma ousar abrir esse livro sagrado sem pedir também a bênção de Deus. Então eu te convido a mais uma vez fecharmos os nossos olhos para falarmos com Ele. Querido Deus e Pai, nós te louvamos pela vida, pela oportunidade nessa noite de mais uma vez estarmos na Tua casa. Pai, o Senhor nos trouxe aqui porque o Senhor tem uma mensagem para nós. Por isso, ó Deus, pedimos nessa noite que o homem venha se calar e que o Senhor fale a cada coração. Que a Tua palavra traga mais uma vez esperança a cada um de nós e que possamos sair daqui nessa noite na certeza de que o Senhor falou a cada um de nós. Nos abençoe com a Tua presença, com a Tua paz e nos ilumine com o Teu Santo Espírito. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O último tema que nós estivemos estudando domingo passado, nós falamos a respeito do juízo final. É um tema que muitas vezes traz ao nosso coração medo, ansiedade, preocupação, mas nós vimos que o juízo final será um momento especial onde Deus fará justiça por nós. E nós nada temos a temer quanto ao juízo final, porque o juiz é o nosso advogado.
Então podemos estar tranquilos, podemos estar em paz, porque nesse juízo, se nós colocarmos hoje a nossa vida nas mãos de Deus, apesar de imperfeitos e falhos, Deus nos dará salvação em Cristo Jesus, porque a salvação ela é unicamente pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, amém? Hoje nós vamos falar então após o juízo, afinal de contas, pastor, o senhor disse que no juízo vai cair fogo do céu, vai acabar com essa terra, e depois? Então o tema dessa noite é, o melhor vem depois. O melhor vem depois. O que vem depois de tudo isso? É isso que eu quero estudar com vocês nessa noite. Porém, antes, eu quero convidá-los a fazermos rapidamente uma viagem até o Egito. Quando nós vamos ao Egito, ali de forma mais específica, ao sul desse país, nós encontramos o local onde foram sepultados os principais faraós da história. E nesse mesmo lugar, no dia 16 de fevereiro de 1923, um camarada chamado Carter, ele descobriu uma escadaria que levava até uma tumba subterrânea de um rei muito famoso chamado Tutankhamon. E esse camarada, quando ele descobriu essa escadaria, então ele, juntamente com o seu companheiro, o seu patrocinador de expedição, entraram então naquela tumba, naquele local, desceram a escadaria, e ele então começa a relatar o que ele viu ao chegar naquele lugar. Porque quando ele chegou naquele lugar, a história diz que ele chegou a ficar um pouco tonto, aturdido com o conjunto reluzente de ouro que havia naquele lugar. Havia muitas peças de ouro. Então, ele relatou o seguinte: primeiro, eu não podia ver nada, ele diz. O ar quente que escapava do aposento fazia a chama da vela tremeluzir. Então, quando os meus olhos se acostumaram àquela luz, detalhes de dentro do salão emergiram lentamente da névoa que havia naquele lugar. Animais estranhos, estátuas, ouro. O brilho do ouro estava presente em todas as partes. Quando começaram a relatar, eles disseram que também no meio daquele local, bem no centro, havia ali um ataúde, ou um caixão enorme, que logo chamou a atenção deles. E aquele caixão, na verdade, não era apenas um, eram três, eles encaixavam um dentro do outro. E os dois primeiros caixões, eles eram muito detalhados, muito bem feitos, e haviam muitos detalhes de ouro. Mas o último caixão, ele era totalmente feito de ouro maciço, ele pesava cerca de 120 quilos de ouro. Cada ataúde tem ali o seu esplendor, porque ainda existe a famosa máscara mortuária desse homem, também ela era feita de ouro maciço também. Além disso, havia ali naquele local muitos amuletos, alguns ídolos de ouro, brincos, outros objetos, algumas pérolas preciosas. Haviam ali até mesmo charretes, onde as suas rodas e os seus assentos eram banhados de ouro também. Não eram centenas, mas milhares de objetos feitos de ouro. Quanto você imagina que vale tudo isso? Tudo isso foi colocado dentro da sepultura de um homem. Hoje no mercado, algumas pessoas já tentaram avaliar essa riqueza que estava dentro da sepultura de Tutankhamon, e eles afirmam que chegaria até 200 milhões de dólares, ou seja, cerca de R$1 bilhão, aproximadamente. Mas a verdade é que nós não temos como avaliar o preço de tudo isso. É um tesouro sem preço. Nunca em toda a história da arqueologia, um tesouro como esse foi encontrado em um só lugar. Porém, queridos, os reluzentes tesouros desse faraó oferecem um importante ponto de comparação. Eu gostaria de você, pensando em toda essa riqueza, começar a dirigir a sua mente agora para um outro lugar. Eu quero te convidar a pensar numa cidade, onde não objetos são de ouro, mas as suas ruas são de ouro. Onde os seus alicerces são feitos de jaspe, safira, ágata
esmeralda. Eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 21. Capítulo 21, verso 19 e verso 20. A palavra de Deus nos fala aqui um pouquinho a respeito dessa cidade. Apocalipse 21, verso 19 e 20. Você que está de casa também, pegue a sua Bíblia, vamos juntos ler a palavra de Deus. Aqui nos diz assim: os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pérolas preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, um décimo jacinto e o duodécimo ametista. Verso 21, as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Na verdade, queridos, qualquer coisa que eu e você tentemos imaginar, por mais que a gente tente chegar perto, não vai fazer justiça aquilo que Deus está preparando para os salvos no céu. Por mais que a gente tente se esforçar, por mais que a gente tente agora pensar em um lugar fantástico, com essas descrições, por mais que a gente tente imaginar uma praça feita toda de ouro, não faremos justiça ao que Deus está preparando para nós. A Bíblia diz, Paulo, ele chega a mencionar em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus está preparando para aqueles que o amam. Consegue então entender a dimensão disso? Pense, talvez em um lugar que você já tenha ido, que você falou, nossa, uau, que lugar fantástico. Pense nesse lugar agora, um lugar que você chegou e falou, nossa, que natureza linda, que lugar maravilhoso. Pois é, tudo vai parecer muito pequeno e pouco quando nós estivermos diante de tudo isso que Deus preparou para nós. Um dia, ao eu e você contemplarmos essa glória, ao ouvirmos a música celestial do céu, finalmente nós poderemos reconhecer a degradação que o pecado causou aqui nessa terra. Somente quando chegarmos lá. Nós não conseguimos ainda ter a real noção de toda a degradação trazida a esse mundo pelo pecado. Com júbilo, queridos, eu e você iremos contemplar a beleza que está muito além do que os nossos olhos viram. Ouviremos sinfonias que jamais pensamos existir. Nós provaremos de sabores que nunca poderíamos imaginar e teremos a sensação de paz, segurança e alegria que está muito além da nossa compreensão. Porém, isso não é tudo. Ainda existe mais coisas. Sabe, queridos, em 2 Pedro capítulo 3, verso 13, abra sua Bíblia comigo, por favor. 2 Pedro 3, 13, falando a respeito desse céu, Pedro então diz o seguinte: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos o quê? O que diz aí na sua Bíblia? Novos céus e nova, nos quais habitam o quê? Justiça. O início desse verso aqui que nós acabamos de ler, ele fala a respeito da restauração física da terra. Nova terra, novos céus, é o que Deus está preparando. Porém, é interessante que além dessa restauração física, como o seu resplendor original que havia nessa terra, quando Deus criou esse mundo, quando havia lá no Éden, ele também se refere aqui a algo que não é tão visível, a algo que a gente talvez não consiga ver, mas ele aqui menciona também a restauração da justiça. Eu já falei algumas vezes aqui na igreja, e eu volto a repetir, enquanto eu e você ficarmos esperando justiça nessa terra, nós vamos nos decepcionar com Deus. Nós vamos nos decepcionar esperando justiça para essa terra, que é dominada pelo pecado.
O que Pedro está nos dizendo aqui, que nós, segundo a promessa, nós esperamos um novo céu e uma nova terra, onde habita justiça. Ou seja, aqui não, mas lá haverá justiça. Então você quer que um dia, você quer um dia estar num lugar onde a justiça prevaleça, onde realmente tudo seja justo? Então se prepare para o céu. Porque aqui nessa terra não existe justiça. Até mesmo a imagem da justiça, ela é cega, né? Então a gente não pode aguardar a justiça aqui nesse mundo. Sabe, queridos, estamos tão acostumados com o pecado e a depravação aqui nesse mundo, que as coisas ruins desse mundo já parecem ser normais para a gente. Filmes violentos, imorais, filmes de terror, se tornam populares cada dia mais na indústria cinematográfica. Não é verdade? Isso tem aumentado cada dia mais. Na internet, estão aos muitos. As pessoas pagam bilhões de dólares para assistirem atos de crueldade e também atos de depravação que você talvez nem consiga imaginar. E sabe, queridos, até mesmo quem não assiste essas coisas é capaz também de ter o seu coração endurecido e talvez o seu coração se torne insensível diante das coisas do dia a dia que nós assistimos num jornal, onde pessoas pegam isso que acontece no virtual e trazem para a vida real. Quantos jovens que eu já vi noticiários de jovens que talvez estivessem jogando um jogo de violência e ele agora vai para a sua escola e pratica a mesma coisa com os alunos da sua escola. Notícias como essa vão tornando o nosso coração cada dia mais endurecido. Cada dia fica mais difícil conceber que aqui nesse mundo possa habitar justiça. Quando Jesus vier e restaurar a nossa mente, restaurar a nossa vida por completo, então nós conseguiremos entender o que é justiça. Então nós conseguiremos entender a sua justiça em contraste com a horrível depravação do pecado. Hoje a gente não consegue ainda ter essa noção completa. O apóstolo João, em sua primeira carta, ele diz o seguinte, 1 João, capítulo 3, verso 2. 1 João 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de saber. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. O apóstolo João, ele admite aqui a sua limitação para descrever a glória de Deus. Ele reconhece que ele é limitado. Ele se diz aqui incapaz de relatar a nossa condição após a volta de Jesus. Ele não consegue relatar exatamente a nossa condição como será, porque nós não conseguimos imaginar tudo isso. Ele apenas consegue fazer aqui uma comparação e dizer, seremos semelhantes a Ele. No glorioso dia da ressurreição, a humanidade fraca, a humanidade corruptível, Paulo nos diz lá em 1 Coríntios 15, verso 52 e verso 53, que ela se revestirá de incorruptibilidade. Esse corpo mortal será revestido de imortalidade. Quando isso acontecer, e Deus fizer novas todas as coisas, aí sim nós seremos semelhantes a Ele. Quando essa transformação acontecer, veremos o Rei em sua formosura, teremos condições de contemplá-lo face a face. Hoje o pecado não permite isso. Nós jamais deveríamos pedir, eu já vi algumas pessoas falando, eu queria ver Deus. Se você hoje contemplasse Deus, você seria fulminado. O pecado não nos permite contemplá-lo, mas seremos todos transformados. E quando essa transformação acontecer, não podemos explicar nem entender completamente o que significa, mas em Romanos capítulo 8, verso 25 diz,
Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Por mais que a gente não consiga compreender tudo isso, por mais que tudo isso que hoje eu estou mencionando, a respeito do que virá após o juízo, o novo céu e a nova terra, que Deus fará para mim e para você, ainda que a gente não consiga entender tudo isso, em Romanos capítulo 8, verso 25 diz: se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Às vezes parece que está demorando demais, não é verdade? Às vezes pensamos assim, está demorando. Desde o meu nascimento eu já ouvia, minha mãe já estava na igreja, já ensinava que Jesus voltará. A minha avó, já com seus 94 anos, já acreditava que Jesus voltaria. Mas ele ainda não voltou. 2 Pedro capítulo 3, verso 9, Pedro diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como muitos a julgam demorada. Pelo contrário, ele tem sido longânimo, misericordioso, não querendo que ninguém pereça, mas que todos possam chegar ao arrependimento. Às vezes questionamos: Jesus, por que o Senhor ainda não fez esse novo céu, essa nova terra? Por que o Senhor ainda não voltou? Mas e se Ele tivesse voltado hoje? Estaremos nós prontos, preparados? Deus tem sido longânimo, misericordioso, nos dando essa oportunidade. A oportunidade de fazermos uma verdadeira entrega. A oportunidade de realmente reconhecermos os nossos erros, deixarmos os nossos maus caminhos e voltarmos para o Senhor. Porque nele, sim, nele podemos ser salvos. Apesar de falhos, pecadores, Ele continua nos amando e a cada dia nos dando oportunidades de salvação. Por estarmos tão acostumados com os efeitos especiais dos filmes, toda essa descrição que fizemos do novo céu e da nova terra, começa a parecer algo de ficção. Nós estamos tão acostumados com filmes, que a gente começa a imaginar que isso é ficção. Mas deixa eu te dizer algo muito importante nessa noite: o céu é real. O céu é real. O ar, quando nós olhamos para o lar edênico dos nossos primeiros pais, naquele lugar o ar era puro, os córregos eram limpos, as árvores frutíferas floresciam e davam seus frutos em abundância. Adão e Eva caminhavam de mãos dadas naquele jardim, com o coração cheio de alegria e de gratidão. E quando Deus restaurar novamente essa terra, e fizer a nova terra, como diz Isaías 35, verso 1, o que vai acontecer? Isaías 35, verso 1. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso. Sabe, queridos, nós podemos ver que existe uma transformação que está para acontecer. Mas eu e você, hoje, precisamos decidir se queremos estar lá. O apóstolo Paulo, ele descreve a vinda do Senhor lá em Tessalonicenses, capítulo 4, primeira carta aos Tessalonicenses. Ele diz o seguinte, verso 16 e verso 17: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua ordem, palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A terra vai estremecer, os raios, relâmpagos, vão riscar do céu, de um oriente até o ocidente. Os céus serão iluminados pela glória de Deus. Jesus vai voltar a essa terra, para nos dar esse novo céu, essa nova terra, para nos dar a verdadeira justiça. Sua voz vai chamar da sepultura aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador, e estes, com os justos vivos, recebem agora um corpo glorioso,
e imortal. Esposos e esposas que antes estavam separados, filhos longe dos seus pais, agora estarão juntos para nunca mais se separarem. Deus vai restaurar aquilo que o pecado tirou de nós. E é por isso que eu e você precisamos entender que o céu vai ser um lugar onde, quando eu e você chegar, a cada momento vamos nos surpreender com coisas ainda melhores que lá estará. Coisas que eu e você nem mesmo imaginamos. Devemos dar glórias a Deus, porque essa terra não é o nosso lar. Devemos a cada dia agradecermos a Deus, porque essa terra não é a nossa casa. Aqui não é o nosso lar. Neste mundo onde a violência urbana traz vítimas diariamente, nesse mundo onde crianças morrem de câncer, nesse mundo onde jovens usam drogas e acabam com suas próprias vidas, nesse mundo de tempestades, terremotos e grandes destruições, eu e você precisamos entender que não é a nossa casa. Neste mundo nós não precisaremos estar para sempre. Esse mundo vai ter o seu fim. Felizmente, esse mundo um dia, ele será apenas uma vaga lembrança, quando eu e você estivermos nesse melhor que Deus está preparando para nós. Muito em breve, Jesus virá para cumprir a sua promessa. Em Apocalipse 21, no verso 5, ele diz: eis que faço novas todas as coisas. Então as consequências do pecado deixarão de existir, desaparecerão para sempre. Em Isaías 35 ainda, no verso 5, no verso 6, nos diz que então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão do deserto, e ribeiros no ermo. Toda fraqueza, todas as limitações causadas pelo pecado, deixarão de existir, desaparecerão. Nosso corpo será inesgotável, teremos energia, vitalidade. Há pouco tempo, quando eu fui pastor em Casimiro de Abreu, eu tive a alegria de conhecer o irmão Anísio. O irmão Anísio, ele já estava com 93 anos de idade. E quando eu cheguei no distrito, aos 93 anos, esse senhor estava lá no quintal, capinando o quintal. Mas em pouco tempo, a sua saúde foi ficando debilitada. E eu fui um dia visitá-lo no hospital. E quando eu fui visitá-lo no hospital, o irmão Anísio, ele pegou debaixo do seu travesseiro um folheto. Um folheto que falava sobre a volta de Jesus. E me falou assim: pastor, eu estou aqui no hospital, mas eu estou trabalhando para Deus. Porque o irmão Anísio, ele sonhava com o céu. Sabe, queridos, eu fico pensando, às vezes, nós nos esquecemos que essa promessa é uma promessa real para nós. Às vezes, nós deixamos de sonhar com o céu. Às vezes, a gente fica tão apegado às coisas desse mundo e olhando tanto para as dificuldades e as lutas desse mundo, que nós deixamos de sonhar com isso que Deus está preparando para nós. Nós deixamos de desejar o céu, deixamos de nos preparar para toda essa promessa que Deus está fazendo para mim, para você. Isso é profecia de Deus para nós, é promessa dEle. E assim como Ele cumpriu todas as suas promessas, Ele também cumprirá a promessa de nos buscar. E sabe, com frequência eu e você podemos tirar os nossos olhos das alegrias da eternidade. Nós tendemos a nos esquecer do lar glorioso que Deus está preparando para nós. Então, por isso, precisamos ler mais sobre o céu. Por isso, precisamos pregar mais sobre o céu. Por isso, nós precisamos falar mais para os nossos filhos sobre o céu, para que eles possam também se apaixonar por esse lugar. A Bíblia diz em Apocalipse 21, verso 4, que Jesus está preparando um lugar para nós numa terra melhor, onde Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A morte não mais existirá,
não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, essas coisas terão passado. Nós não mais saberemos o que é uma ligação às 2 da manhã dizendo, olha, venha para o hospital porque o seu filho sofreu um acidente. Isso deixará de existir. Olha, corra para o hospital porque o seu pai passou mal, a sua mãe passou mal, teve que ser internada às pressas, vai ter que passar por uma cirurgia. Isso não vai mais existir. Você não precisará mais receber uma mensagem do hospital dizendo, olha, traga os documentos. Traga os documentos. Você já sabe o que isso significa. Você não precisará mais passar por isso. Isso tudo terá passado. Cânticos de louvor ecoarão por cada montanha, por cada vale, dizendo, segundo Apocalipse 5, verso 12, digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Nós estaremos nesse lugar para louvarmos o nosso Deus. Nós estaremos nesse lugar para vivermos eternamente felizes. Algumas pessoas imaginam o céu como um lugar onde a gente não vai ter o que fazer. Algumas pessoas imaginam o céu como um lugar onde a gente vai ficar lá, quem sabe sentado numa nuvem, tocando uma harpa. Não é isso o céu que Deus está preparando para nós. Às vezes, quando eu olho a nossa realidade aqui nessa terra, esse mundo mau, ruim, do jeito que é, ninguém quer morrer. Não é verdade? Ninguém quer morrer. Mesmo estando em um mundo tão ruim. Agora imagina esse mundo perfeito. É isso que Deus está fazendo para nós. Um mundo sem dor, um mundo perfeito, onde você vai poder construir aquela mansão que você sempre sonhou ter, quem sabe à beira de um córrego, passando no fundo do quintal. Quem sabe, além de uma casa no campo, você vai poder construir também uma na cidade. E sabe, queridos, em Isaías 65, verso 21 e verso 22, diz que eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. É isso que nós faremos no céu. Ele ainda diz no verso 22, meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Nós vamos trabalhar, mas para o nosso próprio sustento. Nós vamos construir e edificar para a nossa própria moradia. Você poderá construir a casa dos seus sonhos no campo. Sabe, queridos, as alegrias da eternidade serão inesgotáveis. Plantaremos bosques e comeremos o fruto do nosso trabalho. A vida do Éden será restaurada. O que era antes do Éden, Deus fará novamente para mim e para você. Um novo mundo está para chegar. E as alegrias eternas ecoarão pelo universo para sempre. Os relacionamentos serão restabelecidos. E essa é a parte mais importante do céu. Nós falamos de praça de ouro, nós falamos de portais de pérolas, nós falamos de estrutura das muralhas de pedras preciosas, nós falamos de tantas coisas, nós falamos que não haverá morte, mas por que tudo isso? Tudo isso se deve a uma única coisa. Em Apocalipse 21, verso 3, nós encontramos a melhor notícia do céu. Apocalipse 21, verso 3, nos diz, então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Deus vai restaurar os relacionamentos. Deus vai restaurar o nosso relacionamento que o pecado separou entre nós e Deus, o nosso relacionamento com Ele. Assim que o pecado passou a fazer parte da nossa história, lá no Éden, quando Deus foi encontrar-se com o homem no jardim, o que o homem fez? Fugiu, se escondeu da presença de Deus, porque o pecado, ele causa separação entre nós e Deus. Esse relacionamento será restaurado. Deus habitará em nosso meio.
O tabernáculo de Deus estará em nosso meio, estará com os homens, Deus habitará com eles. É o que Apocalipse nos diz. E essa é a melhor notícia. O privilégio que Adão e Eva tiveram lá no Éden, nós também teremos, de conversarmos com Deus face a face. Apocalipse 21, verso 1, diz que também João, ao ver o novo céu e uma nova terra, ele diz: vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Algumas pessoas chegam a pensar que o que João está dizendo é que não vai existir mar no céu, mas não é bem isso que ele estava dizendo. João, quando escreveu essas palavras, ele estava preso numa ilha, e o que separava João das pessoas que ele amava é do mar. Por isso aqui então ele diz: o mar não vai mais existir, não vai haver mais separação. Poderemos agora novamente estar com os nossos queridos, para nunca mais nos separar. Não haverá mais saudade nesse lugar. E a pergunta, nesse momento que vem à nossa mente, é: como estarei lá? Pastor, o Senhor está falando, o tema dessa noite é: o melhor ainda está por vir. O Senhor falou na última noite de domingo a respeito do juízo. Depois do juízo, não, o juízo não vai ser o fim de tudo, existe algo melhor. Nós hoje estamos estudando sobre esse algo melhor, sobre o novo céu e uma nova terra. Mas pastor, o que eu faço para entrar nesse lugar? Deixa eu te dizer algo muito importante nessa noite: a entrada é gratuita. Você não precisa fazer nada para estar lá, você não precisa pagar nada. João diz que a cidade santa, ela tem uma grande alta muralha, 12 portas, sobre elas, capítulo 21, verso 12, o que estavam sobre elas? Tinha essa cidade grande e alta muralha. Ele, ao ver, ele viu isso, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Isso aqui tem algo importante a nos ensinar. Isso aqui que nós acabamos de ler é surpreendente. Sabe por quê? Quando nós vemos aqui que essas portas, elas terão o nome dos 12 filhos de Jacó. Entre esses filhos estavam Rúben, Simeão, Levi, homens que eram assassinos, homens que poderiam ser levados a juízos e condenados por homicídio, poderiam ser julgados por roubo, poderiam ser acusados de adultério. Eles sequestraram o próprio irmão e venderam o seu irmão como escravo. E agora a Bíblia está me dizendo que o nome deles estará escrito nos alicerces dos muros dessa nova cidade. São os nomes de homens imperfeitos. Como que é possível que o nome deles estejam escritos no céu? Eles estão lá para testificar que qualquer homem ou mulher que aceite a graça de Jesus e o seu perdão, poderá também lá estar. Foram homens imperfeitos, homens que falharam, mas que um dia reconheceram suas falhas e buscaram em Deus perdão. Esses homens foram realmente culpados dos seus crimes, pecados graves, mas eles se arrependeram, foram transformados e salvos pela graça de Cristo Jesus. De fato, essa é a única maneira, é o único meio para que eu e você um dia também lá possamos estar. Aquele que mais nos conhece é aquele também que mais nos ama, e ele encontrou uma forma de fazer com que pecadores indignos entrassem nessa cidade sem pecado. Sabe qual foi a forma? Vindo a esse mundo. Ele veio a esse mundo, ele desceu do céu,
viveu aqui nesse mundo em carne humana. Ele enfrentou as tentações de Satanás. Ele foi injustiçado, condenado injustamente a uma cruz. Ele morreu na cruz por mim e por você, no nosso lugar. Porém, mais do que isso, Ele conquistou a vitória por mim e por você. Ele venceu. E hoje, Ele está como vencedor, lá no céu, preparando esse lugar para mim e para você. Em Apocalipse 21, verso 25, João assegura que as portas da cidade santa nunca se fecharão. Em seguida ele acrescenta, porque nela não haverá noite. Se as portas não se fecham de dia e não haverá noite, fica claro que elas nunca estarão fechadas. Portanto, essa é uma porta que Deus estará deixando aberta para mim e para você. A única coisa que eu e você temos a fazer é aceitar o que Ele fez. Eu te convido nessa noite a tomar a sua decisão de estar nesse lugar. Eu quero te dizer nessa noite o seguinte: não espere. Não espere mais. Se nós teremos um dia o privilégio de estar no céu, adorando ao nosso Deus, cantando o cântico do Cordeiro, por que não vivermos hoje uma vida de adoração a Ele? Ele já nos concede esse privilégio hoje. Se um dia eu e você teremos o privilégio de estarmos face a face com Ele, por que hoje já não buscarmos a sua face, para que sejamos dia a dia transformados? Não espere, porque se esperarmos, poderá ser tarde demais. Por isso eu te convido nessa noite, não demore nem mais um minuto. Diga a Ele nessa noite: Senhor, pela Tua graça, eu não vou faltar na eternidade. Pela Tua graça, eu não vou ficar de fora desse lugar. Eu confio na Tua graça. O Rafael nesse momento mais uma vez vai cantar um louvor que fala desse lugar. Eu te convido a fechar os seus olhos, conversar com Deus. Esqueça tudo ao seu redor, é o seu momento com Deus. Feche os seus olhos, converse com Ele. Você também que está assistindo esse culto online, aí aonde você está, feche os seus olhos, fale com Ele, diga para Ele como está a sua vida. Talvez você esteja escolhendo caminhos diferentes daquele que Ele está planejando para você, mas Ele te convida nesse momento a voltar. Ele te convida a não deixar a sua decisão para amanhã. Não espere, não demore nem sequer mais um minuto. Hoje é o dia da salvação para mim e para você. Agora é o momento oportuno para a nossa decisão. Então feche os seus olhos, converse com Ele, faça a sua entrega. E ao final também quero estar orando por você. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio às
as lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Vamos falar com o nosso Deus? Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos, porque nessa noite o nosso coração mais uma vez se aqueceu com a bendita promessa que temos de um dia estarmos para a eternidade ao teu lado. Pela eternidade poderemos te contemplar face a face. E o resultado de estarmos diante do Deus, que é a vida, será não mais morte, não mais choro, nunca mais injustiça, violência. O Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Obrigado, Deus, porque temos a certeza de um dia estarmos nesse lugar, porque o Senhor é o autor da nossa fé.
Obrigado por nos lembrar que as coisas desse mundo, por muitas vezes, têm tirado o nosso foco, têm tirado os nossos olhos daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Mas o Senhor nessa noite nos faz um convite de não esperarmos mais, não deixarmos para amanhã, mas hoje aceitarmos o sacrifício de Cristo por nós, aceitarmos a sua promessa, aceitarmos o Senhor como nosso Salvador, como o Senhor de nossas vidas, para que possamos logo, logo estarmos diante do Senhor com todos os salmos e juntos cantarmos o cântico do Cordeiro. Obrigado, Deus, pela certeza de que o Senhor não está demorando a cumprir a sua promessa, mas o Senhor tem sido misericordioso, nos concedendo mais uma chance hoje, mais uma oportunidade. Nós queremos abraçar essa oportunidade, nós queremos aceitar, tomarmos uma decisão ao teu lado, fazermos uma entrega completa. Essa entrega, ela tem que ser diária, e hoje, mais uma vez, nós confirmamos que queremos que a nossa vida esteja em tuas mãos. Nós temos diante de nós uma semana que para nós é desconhecida. Por favor, Pai, nos guie, nos conduza pelo caminho que o Senhor tem preparado para nós. Nos proteja de todo o mal e derrame sobre nós as tuas bênçãos. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de